Que alegria, que honra tê-la Ah, o aqui. prazer é São meu. conexões que nascem no coração de Deus mesmo, né? Porque ter a Roberta aqui comigo numa noite como essa são as conexões de ouro, como eu aprendi, né? Que Mike Murdock fala. Então, gratidão pela sua vida, gratidão pelo seu sim estar aqui nesta noite, para a gente falar de um assunto, de um tema tão importante, né? Que é como curar a sua criança interior ferida. Eu estava dizendo aqui na abertura, né, que para nós vivermos o nosso propósito de vida aqui nesta terra, para nós termos a nossa identidade restaurada, tem que acontecer a cura da nossa criança interior ferida. Então, Roberta, antes da gente começar a falar, eu quero que você se apresente. Eu creio que a grande maioria das pessoas já te conhece, mas gostaria que você se apresentasse. Ah, primeiramente, obrigada aí pelo carinho, obrigada pelo convite para participar dessa live. E, na verdade, é uma honra também poder estar aqui, gente, porque eu li o livro da Liana, tá aqui. Eu fiz duas recomendações aqui. Quando eu recebi, logo depois que eu já tinha lido um pouquinho, eu fiz mais uma recomendação. E quando eu terminei também, porque realmente aquilo que é bom a gente recomenda. E eu quero realmente recomendar esse livro para vocês, Curando as Feridas Emocionais da Infância. Aqui é a jornada da Liana de autodescoberta e de transformação. E eu já queria esse livro, né, Liana? Antes mesmo, né, da gente conversar, já tinha me chamado a atenção a capa do seu livro e esse nome, e entrei em contato com você. E você tão gentilmente me enviou de presente e quero te agradecer. E é um É. prazer poder estar aqui, poder falar um pouquinho sobre nosso trabalho, um pouquinho sobre a nossa jornada, um pouquinho sobre esses processos, né? E deixa eu me apresentar aqui, então, a maioria acredito que me conhece, mas aqui também quero dar esse lugar aqui para as meninas poderem conhecer também a Liana. Bom, aqui quem do Instagram da Liana, que está chegando por aqui, que ainda não me conhece, sou Roberta Sara, e eu falo assim que eu me entendi como pessoa quando realmente eu encontrei com a minha identidade de filha amada, né? Acredito que quando a gente de fato entende e isso hoje até é falado muito mais, de uma maneira muito mais, até vamos dizer, exaustiva, né? Mas quando eu comecei esse processo, que foi no ano de 2012, então 11 anos atrás, ainda não se falava muito sobre essa questão de filha amada, dessa identidade. A gente entendia muito mais essa questão de ser serva, né? Então, a vida toda a gente falou, eu sou serva do Senhor, eu sou serva do Senhor, eu sirvo ao Senhor. E a gente muitas vezes fica baseado nessa identidade de ser serva e de servir e acaba esquecendo que a gente tem um lugar de filha também no coração desse pai, né? Então, o início do meu processo se deu primeiro com o entendimento dessa identidade, dessa filiação aí de fato. E aí foi uma longa jornada em todos esses anos, né? E no meio do caminho eu também esbarrei aí com a minha criança interior, com a minha menina interior ferida, e é um pouquinho do que a gente vai falar hoje, né? E como foi interessante, né? Quando de fato eu comecei a vivenciar essa experiência, e aí eu pude entender até o que eu já tinha escutado da própria doutora Ângela Cirilo, que falava muito, né? Não julgue o adulto que eu sou sem conhecer a criança que fui. Então eu Exato. ouvia ela falar muito sobre essas questões da criança interior, mas eu ainda não tinha começado a viver de fato esse processo. Então, quando a gente ainda não está vivendo a experiência, parece que o que o outro fala, ok, faz sentido, mas não entrou ainda, né? E aí, quando eu comecei a viver de fato as minhas experiências nesse sentido, fez todo o sentido de uma maneira muito mais clara e experimentada essa questão da criança interior. Então, hoje eu tenho feito este trabalho já, na verdade, desde 2014, ativamente nas redes sociais, ministrando a palavra também em eventos de mulheres, né? Tenho 5 livros publicados, mais 2 cursos online, e temos aí colocado a nossa vida, né, ao dispor do reino de Deus, dos propósitos do Senhor. Esse é um pouquinho de mim aí, do trabalho que Deus me permite realizar no reino. Amém. Gente, eu tenho aqui, eu estou com o combo da Roberta aqui. São 5 livros, né? Que eu li Isso. eles assim, e volta e meia eu pego de novo, porque assim é muito rico o que tem aqui, gente. Vocês vão ter, quem não tem, são livros que vocês precisam ter na cabeceira de cama. Aqui o primeiro livro da Roberta foi Saradas para Sarar. Roberta, eu estava relembrando hoje, quando eu li pela primeira vez, foi em 2021. Eu chorei Uau! do início ao fim, né? Porque não tem como, ele é muito emocionante. Conta todo o testemunho da Roberta.
tem o Desconstruindo o Meu Eu, outro livro importantíssimo. Depois você vai falar um pouquinho, né? O tempo de crescimento, ciclos emocionais viciantes, como é importante nessa jornada entender, identificar os nossos vícios emocionais, né? Nossa, como isso faz sentido, como isso é imprescindível e mais forte do que sua dor. Então, são livros extraordinários, a gente chora muito quando lê, mas assim, a gente sente a presença de Deus em cada página. Então, Roberta, realmente, eu sou muito grata a Deus pela sua vida, por tudo que tu tens derramado, né? Tu tens literalmente aberto teu coração nesses livros. E hoje eu entendo porque aconteceu comigo assim, quando eu fui escrever o meu livro, aliás, eu nunca pensei em ser escritora, nunca passou assim na minha cabeça de escrever, né? Mas quando foi todo um processo que Deus foi usando pessoas e quando ele realmente se revelou que era mesmo para mim escrever, eu conto isso, né? Como é que começou, foi um sonho que eu tive sobrenatural, me via escrevendo isso e realmente abrir o nosso coração é só pela direção do Espírito Santo, porque a gente expõe a nossa vida, né? Nossos familiares. Então, quando eu fui reler ele, e até depois, porque eu nunca comentei com ninguém quando eu fui escrever, nem com meu esposo. Depois que estava escrito que eu fui falar. Preparei todo o momento, orei, pedi, Senhor, me mostra o melhor momento para mim falar, porque eu não sabia qual é que ia ser a reação, né? E aí veio o questionamento, mas e aí, como é que vai ficar os teus familiares? Porque ali falo de pai, falo de mãe, falo algumas situações. E aí eu deixei bem claro que, em momento algum, eu trazia a minha história para denunciar, para julgar, para criticar, mas que era para trazer uma consciência sobre outros pais, sobre outras famílias, do quanto aqueles comportamentos que às vezes a gente acha que é normal, que é comum, mas que ferem a criança, né? Então, realmente, nesses livros da Roberta, que ela rasgou o coração, ela abriu o coração dela, ela conta o testemunho passo a passo, é assim, extremamente, muito impactante. E eu fiz também a mentoria, né? A sua mentoria eu fiz também. Então, assim, você, Roberta, sempre me inspirou desde que eu te conheci, né? Te seguia nas redes sociais, acompanhava as tuas lives, fiz todas essas leituras, enfim. E hoje estar aqui contigo, assim, conversando, realmente eu me sinto muito honrada. Então, Roberta, vamos começar, vou passar a palavra para você, mas eu fiz duas anotações aqui, hoje lendo aqui nos seus livros, realmente a gente começa a ler, a gente não quer parar, né? Nossa, a gente quer ler tudo de novo. Eu fiz um apontamento aqui. Num dos livros, na contracapa, diz assim, que o processo de cura é constituído por 3 etapas, e você fala, né, da cura, da desconstrução e da reconstrução. Não sei se você já quer falar um pouquinho, se você quer... eu vou te dar liberdade, assim, para você falar sobre isso, e também... E depois eu tenho uma outra questão que eu quero abordar também. Então, fica à vontade, se você já quer entrar nesse processo, enfim, te dou toda a liberdade. Olha, antes de eu entrar para falar sobre esse um tópico que você trouxe aqui, eu queria falar novamente sobre o seu livro, da importância dele, uma coisa que me chamou muito a atenção, porque eu tenho tido nos últimos anos, Deus tem me trazido um olhar muito para a criança, né? Não só a criança interior, mas a criança, a infância, as crianças de um modo geral, né? E eu acredito que esse livro, Viana, ele não é só cura para as pessoas e para as mulheres feridas, né? Isso, obviamente, é basicamente sobre isso o teu livro, sobre trazer cura para o adulto, sobre trazer cura para a criança ferida também, de cada um de nós. Mas eu acredito que ele é um manual também para a mãe. À medida em que eu ia lendo o teu livro, eu ia falando, uau, você traz uma escrita de uma maneira muito clara, assim, onde as pessoas elas podem parar e rever os conceitos de como elas estão sendo como mães. Né? Então eu acredito que ele é um livro que ele traz, vamos dizer assim, 2 aspectos. Ele traz o aspecto de cura para a mulher adulta, para a criança ferida dessa mulher, mas ele também é um manual de instruções aí para a mãe, para tomar cuidado com coisas que se falam. Porque Travou quando um você pouquinho. tá travando, tá travando, tá travando eu? Acho que travou um Voltou? pouquinho. Deixa eu ver. Acho que agora sim. É. Tu sabe
tô Sabe, falando. Roberta, que ontem mesmo, conversando com uma amiga que tá grávida, tá no início da gestação, e ela me relatou exatamente isso. Ela disse, meu Deus, Liana, eu aprendi muito, coisas que eu nem É, imaginava que era importante, já me abriu, assim, ó, a ter um olhar diferente, né? sim. Então, realmente, agora você validando, É, faz todo sentido. eu acho que ele é muito instrutivo, né? Além de curador, ele é instrutivo. Então, ele cura uma geração anterior e ele instrui para uma próxima geração. Então, eu acho que ele realmente é um fenômeno. Eu acredito que ele vai alcançar lugares que você não imagina, né? Muito além do que você imaginou. E se prepare, porque não vai ser só um. Com certeza, outros filhos virão aí. Né? Amém. Quando eu li, eu achei muito legal. Até falei, não vou falar isso para ela, que eu fui lá te agradecer, né? No direct a gente conversou lá um pouquinho, né? Mas eu queria falar assim, eu pensei assim, eu vou falar isso na live com ela, né? Porque quando você termina dizendo melhor da minha vida ainda está por vir, pois o processo ainda não acabou, né? Eu acredito que o que você continua, e aqui quando você traz, ó, não é o fim, é apenas um novo começo, né? A última página do seu livro é isso, não é o fim, é apenas um novo começo. E esse livro é um novo começo de outros livros que virão. Esse livro é uma matriz de Amém. outros livros que virão através da sua vida, porque você escreve muito bem, realmente Deus te deu o dom da escrita, e é um livro gostoso que a Amém. gente se interessa e a gente quer continuar lendo. Então, assim, a gente vê mesmo os frutos, né? Eu acredito que, às vezes a gente lê alguns livros e fala assim, eu penso, né? Com muito carinho, claro, né? Eu falo, poxa, que bom, a pessoa quis realizar um sonho e ela realizou esse sonho, bacana. Mas a leitura é meio desconexa, você não consegue entender direito. Você percebe, assim, que não é o dom. A pessoa escreveu porque ela quis e tá tudo bem também, né? Mas quando a pessoa Uhum. tem o dom da escrita, a gente percebe, né? A gente que também carrega esse dom, né? A gente percebe isso. Então, nunca duvide, tá? Eu quero deixar essa palavra no seu coração. Nunca duvide daquilo que Deus te falou no secreto. Nunca duvide daquilo que Deus te mostrou, né? Nunca duvide realmente dos dons que o Senhor colocou diante de você e do chamado que Ele capacitou você, que também está dentro desse contexto aí da escrita, tá bom? E tenho certeza que Deus vai Amém. preparar portas e caminhos para poder fazer chegar aonde Ele quer que chegue, né? Pode ter certeza que o Deus que aponta aí a promessa é aquele que provê também o caminho para essa promessa, em nome de Jesus. Amém. Recebo. Amém. Queria te falar Gratidão. isso com o coração. Bom, vamos lá, né? Então, quando a gente fala, né, desse processo de cura, eu acredito que primeiro vem essa cura daquilo que a gente não pode fazer, né? Talvez não são todas as pessoas, tá? Mas obviamente tem algumas pessoas que têm um contexto de história muito fragilizada, um contexto de história com uma situação de uma infância muito difícil, de traumas muito intensos, né? De coisas que ainda não foram trabalhadas e tal. Então, dentro dessa situação, existem lugares dentro de nós, dores, existem sentimentos, existem afetos não trabalhados que somente o Senhor pode trabalhar. Então, eu acredito muito que tem é, algum domínio sobre a nossa mente, algumas questões que realmente, em primeira instância, né, a gente não sabe nem o que fazer e nem para onde ir. E o Senhor, ele vai exatamente tocar naquela ferida que só Ele pode. Então, é um desejo de morrer, por exemplo, são pensamentos suicidas, ou são algumas questões muito profundas em que a gente sente que não tem o poder e o controle e não há nada que a gente possa fazer. Então, eu penso que existe numa primeira instância para algumas pessoas que necessitam, isso não é para todas, obviamente, mas para algumas pessoas que necessitam, entra essa instância dessa primeira cura, onde Deus ele vai realmente de fato ir aonde a gente não pode ir. Esse é o primeiro ponto, né? É aquele ponto em que a gente abre o nosso coração para o Senhor, é aquele ponto que a gente grita, clama, geme, pede ao Senhor desesperadamente. É aquele ponto em que a gente fala: Senhor, me ajuda porque eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde ir. Você vê de uma maneira muito pontual, né? Um milagre começando a acontecer, algo começando a florescer na sua vida. Pois bem, aí a gente começa então um processo onde o Senhor vai nos apontando o caminho que nós também vamos contribuindo com ele. Sempre vai ser o Senhor, é isso que eu digo. Não existe nem a possibilidade de você pensar que algum processo de cura, de transformação, de restauração vai ser sem a ajuda do Senhor. Ah, porque depende de mim, depende do meu esforço. Em partes, depende muito das suas atitudes também. Mas
é quem te dá o entendimento daquilo que você tem que fazer. Quem te dá força para fazer aquilo que você já entendeu que precisa fazer. Tudo é o Senhor. Não tem como a gente viver um processo de transformação na força do nosso braço, né? Então, eu acredito muito que aí o Senhor ele começa a nos chamar para começar a ver algumas coisas que precisam ser reavaliadas. E entre esse processo de desconstrução. Então, a desconstrução que está dentro de um processo de cura é começar a olhar quem eu sou hoje. E o que me construiu essa pessoa que eu sou hoje? Né? Quais são os termos que me definem? Como eu me vejo? E por que eu me vejo dessa maneira? Sabe, Liana, uma coisa que eu tenho aprendido muito ao longo dos anos, e mais especificamente o ano passado eu aprendi muito isso, é a questão da gente se fazer perguntas. Né? Jesus, quando encontrava com as pessoas, na maioria das vezes ele fazia perguntas. E às vezes parecem perguntas tão óbvias, né? Ah, você quer ser curado? Óbvio, a pessoa quer ser curada. Ela tá ali porque ela ouviu falar de um homem, de um mestre, de alguém que curava e tal. Mas quando Jesus faz essas perguntas, é porque ele quer que você entenda o que isso vai acarretar. Né? Eu amo a passagem de João 5, aquela passagem que descreve o paralítico que estava 38 anos ali no tanque de Betesda. E ele estava lá esperando que alguém pudesse ajudar ele, colocar ele nas águas, porque de tempos em tempos o anjo aparecia ali, movia as águas e os primeiros que entrassem ali era curado. Né? E esse homem, ele esperava que alguém fizesse algo por ele. E eu acredito que a gente está num tempo em que as pessoas estão buscando muito, né, no outro, que o outro faça alguma coisa por ela. É claro que nós, como corpo de Cristo, nós temos que ajudar, estender as mãos, nós temos que contribuir. Mas as pessoas, quando se apoiam demais no outro, fica dos dois lados pesado. Porque quem acha que o outro tem que resolver o problema, se frustra porque o outro não resolve. E quem recebe essa demanda de tentar ajudar o outro, de resolver o problema do outro, vê que não consegue resolver e acaba também se frustrando, né? Então, é necessário entender que o Senhor é aquele que vai fazer, assim como Jesus chegou até aquele homem e falou. Só que quando Jesus chega diante desse homem, Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E eu acho muito interessante a resposta dele, porque ele não fala de bate-pronto, eu quero como eu quero. Não. Ele vem com aquela desculpa, ele vem com aquele vitimismo, ele vem com aquele. Justificativa. Exatamente, que todas nós, muitas vezes, em algum momento da nossa vida, já fizemos, né? Eu não tenho que ninguém me ajude. Porque ninguém. Porque nananana. E aí, o que Jesus ouve, né, ali, bem gentilmente, a dor dele e não o interrompe. Mas assim que esse homem termina o discurso dele, Jesus não fala: coitadinho de você, mesmo, né? Como as pessoas são egoístas. Olha, as pessoas não estão nem aí, poderiam ajudar você a chegar ali, né, até o tanque. Não, né? Jesus não valida, vamos dizer assim, esse vitimismo dele. Jesus valida a dor dele, Jesus o ouve, né? Mas não valida esse vitimismo. Jesus fala para ele: levanta e anda. Né? Então eu acho que o processo... ordem, né? Exatamente, né? Então eu acho que o processo de desconstrução entra nessas perguntas em que a gente realmente vai começar a entender o que a gente quer, né? Porque dentro desse processo do que eu quero, eu vou precisar desconstruir padrões que foram construídos na minha vida, né? Então, por exemplo, quando eu quero ser curada, curada, mas curada do que especificamente, né? E a cura, ela tem um preço, né? Eu digo que a salvação não, a salvação ela é de graça, né? Não precisou que nós fizéssemos absolutamente nada para que o Senhor, ele nos desse a salvação. Mas essa cura emocional, tá? É claro que vem do favor e da graça do Senhor sobre nós, mas existe dentro da gente também essa questão de que nós precisamos entender que existe uma intencionalidade da nossa parte. Porque revisitar o passado, revisitar dores, viver situações... Deu uma travadinha. De novo? Tá. Voltou? Para mim aqui tá normal, mas... Está tendo você? problemas aqui com a conexão. Deu uma travadinha, mas acho que agora tá voltando. É pouca coisa. Acho que podemos continuar. Tá normal? Tá. Então vou continuar aqui. Acho que deu uma travadinha novamente ali. Acho que é problema de
Voltou, Liana? Voltou? Voltou, agora Tá. voltou. É. Uhum. Então, esse processo de desconstrução, ele é, então, um processo de olhar para a nossa história de vida, porque nós somos construídos, basicamente, com aquilo que a gente recebe dentro do nosso meio familiar, dentro da sociedade, os ambientes que a gente viveu, as conversas que a gente ouviu, as experiências que a gente viveu e as experiências que nós também vimos as pessoas próximas a nós viverem, né? Então, às vezes eu tenho medo, que esse medo não é meu, esse medo é da minha mãe, ou esse medo é de alguma experiência que alguém viveu e que eu estive perto e presenciei. Ou às vezes é um medo de uma experiência que eu vivi, mas de uma única experiência, que talvez não vá se repetir, né? Então eu preciso olhar para isso e entender o que eu preciso desconstruir. Quais são os inimigos que existem dentro de mim que me impedem realmente de ser a pessoa que Deus deseja que eu seja. Então, é esse processo realmente, inclusive, eu vou além, né? Principalmente o Desconstruindo o Meu eu trago de uma maneira muito abrangente a questão da desconstrução da religiosidade, né? Porque a gente também, que acabou crescendo aí no meio cristão, nessas últimas, desde os anos 80, 90, vamos dizer assim, a gente desenvolveu uma linha de pensamento a respeito de Deus que ela é um pouco distante, de fato, desse Deus Pai, que tem sido apresentado para essa nova geração de uma maneira mais clara, né? Então a gente precisa desconstruir também o nosso olhar em relação a Deus, desconstruir os medos que foram construídos dentro de nós, porque temor é uma coisa, medo é outra. Né? Então eu preciso temer e respeitar e honrar ao Senhor, mas eu não posso ter medo dele, porque a partir do momento que eu tenho medo dele, eu vou me afastar, eu não vou conseguir ser uma pessoa livre, eu não vou conseguir falar tudo que eu sinto ou eu penso, né? Porque eu vou estar achando sempre que ele vai estar me julgando, ou me condenando, ou me castigando, enfim. Então, tem que desconstruir as questões pessoais nossas, mas também alguns conceitos religiosos que nos foram impressos. E aí vem a reconstrução, né? A reconstrução, eu acredito que é Deus nos levando mais próximo da originalidade, daquilo que Ele desenvolveu para nós. Então, debaixo dessas cascas e dessas camadas que foram sendo construídas nas defesas dos medos e dos traumas que vivenciamos, a gente vai começando a ver um vislumbre de quem a gente é em Deus. Né? E aí a gente vai, então, nesse caminho de se reconstruir. Então Deus me fez assim. É um caminho de autoaceitação. Né? É um caminho de aceitar quem Deus nos fez a ser. É um caminho onde a gente descobre quem a gente descobre também o que a gente faz de bom, o que a gente não faz de bom, o que a gente tem de habilidade. Enfim, então eu acho que esse caminho de reconstrução é como que uma renovação da mente mesmo, né? Onde além da gente ir encontrando com a essência, né, do que Deus fez e do que Deus criou em nós, a gente também vai ressignificando muita coisa, né? Eu acho que a reconstrução e a também... gente vai, como se também, se tirássemos, né, aqueles óculos desfocados, aquelas lentes com que a gente se enxergava anteriormente, né? Isso, exatamente, né? E a gente vai... a gente vai dando novos registros, novos significados para aquilo que a gente viveu e a coisa vai ficando um pouco mais leve, né? E a gente vai tirando algumas bagagens aí que pesam tanto. Verdade. E interessante, assim, que você falou, né, Roberta, que não existe outro caminho da cura a não ser em Jesus. Não existe isso, né? Que fique bem claro, porque Deus, ele usa pessoas, usa processos, né? Isso eu falo também no livro. Deus capacita as pessoas, né? Assim como ele capacita profissionais, né? Ele colocou profissionais aqui na Terra para ajudar. Mas a cura mesmo vem dele, né? Nós como profissionais, como psicanalista, enfim, nós buscamos o conhecimento, aplicamos técnicas, ferramentas, às vezes para trazer um start, trazer um insight para a pessoa, mas quem vai lá, quem revela é o Espírito Santo e quem cura é Jesus, né? E eu gosto muito da passagem de Tiago 5,16, que diz: confessai vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para que sejam curados. Como isso é importante, né? E o confessar muitas vezes é falar. E eu falo isso porque, como eu vejo que as pessoas têm dificuldade, às vezes, para falar, para mexer nas feridas, para mexer no passado.
Eu sinto muito isso, uma certa resistência, assim, com pessoas quando eu toco no assunto, quando eu converso sobre isso. Como elas têm uma resistência, né? Porque acha que deixar lá no porão, né, da existência, lá no porão, como você fala aqui no seu último livro, né, Mais Sorte que Sua Dor, o tempo vai apagar tudo, ao contrário, né, o tempo só vai potencializar. Você concorda com isso? Sim. Porque vai cristalizando, né? A ferida, ela vai apodrecendo, né? Ela vai infeccionando e a coisa vai ficando cada vez pior, né? E os nossos comportamentos, eles vão cristalizando, né? Quanto mais tempo a Exato. gente leva para identificar, para reconhecer, para trilhar o caminho de modificar esse comportamento, mais ele vai agarrando, né? Dentro de nós e mais difícil fica para a gente se desvencilhar dele. Então, Exato. é por isso que é importante ter que enfrentar, né, aquilo que está incomodando para poder curar e trazer liberdade. E eu vejo também, Roberta, como as pessoas, você falou lá no início, né, que nem todo mundo se dá conta disso, né? As pessoas têm uma vida com comportamentos disfuncionais, ficam se autodestruindo e não têm a menor consciência de que tem que voltar para suas origens, de que tem que olhar para dentro de si, né? Voltar seu olhar para dentro de si para procurar entender por que eu faço o que eu faço. Por que desses comportamentos que eu tanto abomino eu acabo fazendo, né? Uhum. E isso é importante porque foi assim comigo. A maior parte da minha vida eu andava, né, com comportamentos disfuncionais, ferindo pessoas, ferindo a mim mesma, e eu não tinha a menor consciência disso, né? Mas chega um tempo, e eu creio que isso chega para todos, que Deus oportuniza esse retorno, né, para nós fazermos o caminho de volta, para que nós possamos resgatar a nossa essência verdadeira, nossa real identidade de quem Ele nos criou para ser e desconstruir quem nós nos tornamos ao longo do caminho, né? E, e outra coisa que eu anotei aqui, que está na contracapa desse teu último livro, que diz, dando sequência aqui que eu estava falando, né? No processo de superação da rejeição, das feridas, né? É imprescindível voltar às experiências da menina indefesa do passado com o propósito de curar a mulher do presente. Então, quanto mais, enquanto nós, como adultas, mulheres, não formos curadas, né, das nossas dores do passado, que a nossa criança interior precisa ser curada, nós não vamos cumprir com o nosso propósito, nós continuamos com comportamentos disfuncionais, nos auto-sabotando, procrastinando, deixando de viver e de fazer aquilo que Deus nos fez para ser, né? Então, não tem como nós cumprir com o nosso propósito se a nossa criança interior não for curada. Exatamente, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que Deus não entrega grandes quantias de dinheiro para criança, né? Nós não Exato. entregamos, né? Não é Deus, né? A frase é que como que grandes porções de dinheiro, alguma coisa assim, altos valores não estão nas mãos de crianças. E aí é verdade, quando a gente para pensar, você não dá, né, um monte de dinheiro na mão de uma criança porque ela não sabe nem o que fazer com aquilo, né? Então, muitas vezes nós Exato. entendemos o chamado de Deus, entendemos a visão que o Senhor nos dá, porque é a mesma coisa com José, né? A mesma história de José. Deus deu sonho a José quando ele tinha 17 anos de idade, mas ele só governou aos 30 anos, quando ele tinha maturidade Exato. para isso. E o que fez ele chegar a esse nível de maturidade? O sofrimento e a dor. Exato. Não existe outro caminho para chegar e atingir a maturidade a não ser pela via da dor. Dor e sofrimento, sim, mas eu não estou falando que é uma dor e um sofrimento sem propósito. Não estou falando que é uma dor e um sofrimento vitimizado, tá? Eu estou falando que é uma dor e um sofrimento que às vezes o próprio Deus permite que aconteça a nós, né? Eu gosto daquele versículo que diz, né? Fez a ferida e a ligará, né? Então, muitas Isso. vezes, Deus, ele permite que a gente seja ferida numa área em que existe uma ferida maior, uma ferida mais antiga, porque ele quer sinalizar aquilo ali, ele quer mostrar, olha,
o seu problema não é essa mulher do presente, por exemplo, essa mulher que muitas Exato. vezes te rejeita, essa colega de trabalho que te rejeita, essa colega de trabalho que te exclui, ou essa pessoa que você está tendo problema no seu trabalho, lá na sua empresa, ou naquela repartição pública que você trabalha, ou até mesmo na igreja, né? O problema normalmente não é com a pessoa do presente. Essa pessoa do presente, ela está sinalizando algo do seu passado Exato. que existe dentro de você. Então, ou seja, uma relação sua com uma mãe, com uma irmã, ou com uma tia, ou com uma prima, ou com você mesma, né? Então, entender isso também nos permite ver que aquilo que está acontecendo no hoje, a ferida que hoje você chora e remói, ou fica ali só falando mal daquela pessoa, porque é absurdo que aquela pessoa fez comigo, porque ai, a pessoa não, né, me ignorou, ou me desprezou, ou nananana, mas peraí, por que que Deus está permitindo que isso aconteça na sua vida, né? E aí tem aquela coisa, né? Quando a gente entende quem a gente é e o nosso valor, ainda que as pessoas façam isso conosco, obviamente que pode ter um desconforto, mas não aquela dor que te paralisa, Exato. né? Então, antigamente, não tão antigamente, antes de eu curar essa minha criança interior, se eu sofri uma rejeição, meu Deus, aquilo acabava com a minha vida, né? Tipo assim, era aquele sofrimento, era aquela dor, era aquela coisa assim muito intensa. E a partir do momento que eu passei a entender o meu valor e que eu comecei a me valorizar também, primeiro que diminuiu consideravelmente essa sensação de eu ser rejeitada. E as Exato. pessoas que ainda rejeitam, porque as pessoas são livres para Sim, rejeitar, para criticar, para não gostar, tá tudo bem. Quando as pessoas fazem isso, obviamente que dá um incômodo, porque o todo ser humano, nenhum ser humano foi feito para ser rejeitado ou para ser criticado. Então, não exato. adianta a pessoa falar, não tô nem aí para crítica, tá sim. Um pouquinho a gente se incomoda. Inclusive, esse, não tô nem aí para crítica já é, né, um comportamento de defesa onde de alguma forma já incomodou, só que aí você usa o recalque para dizer assim, não tô nem aí, né? Mas assim, um incômodo leve, isso é natural de ter com todas as pessoas. Agora, aquilo te paralisar já não mais. Por quê? Porque não é mais a criança, né? Agora é a adulta que Exato. É pensa, adulto. é a adulta que compreende, é a adulta que fala, nem sempre é sobre mim, às vezes é sobre o outro, ou às vezes o que é sobre mim, o que, que eu posso melhorar, o que, que eu. Né? Então a gente vai entendendo todo esse contexto e vai amadurecendo nisso, né? É, e eu comecei a entender isso. Peraí, então, se Deus me mostrou lá atrás coisas grandes que Ele tinha para minha vida, eu preciso chegar à altura, né, desse grande dele internamente, né? Tem uma frase também de um livro que fala, né, a plenitude de Deus está esperando você crescer. Eu gosto Ah, muito dessa frase, porque nós, como pais, é aquela história, né? Os nossos filhos podem querer um carro. E a gente pode até ter condição de dar, mas a gente não vai dar antes que esse filho tenha uma claro. habilitação, que ele tenha uma autorização do governo de que ele está apto àquilo, né? Então, Deus, ele tem para te dar. Né? Tem coisas que o Senhor fala, eu quero te dar, filha, mas eu preciso que você cresça, né? Eu preciso que você Exato. amadureça, porque se ele te colocar num lugar que você ainda não tiver madura para lidar com é, o nível, vamos dizer assim, de batalhas ou de enfrentamentos ou de lutas ou do que quer que seja que ocorra ali, ele não quer te perder, né? Eu gosto Exato. também daquela trajetória do povo de Israel, que a Bíblia própria diz, né, que Deus poderia ter conduzido o povo para um caminho mais curto, um caminho mais rápido, mas o próprio Deus levou esse povo para um caminho mais longo, um caminho mais um pouco mais árduo, vamos dizer assim, porque se o povo saísse do Egito e logo enfrentasse aqueles inimigos muito grandes, eles iam desistir e querer voltar. Verdade. Né? Então, o Senhor, ele sabe o caminho pelo qual nos levar para nos, vamos dizer assim, aperfeiçoar e transformar e amadurecer. Né? Então, Com essa criança precisa certeza. ser olhada, né? E aí a gente consegue amadurecer essa criança primeiro quando a gente olha para essa criança, quando a gente entende, sem julgar essa criança, né? Como foi para ela ter vivido aquilo? Porque eu sempre falo isso nos meus atendimentos, as pessoas falam, mas eu entendo, né? E aqui não é sobre culpa. Eu também sempre falo isso. Não é sobre culpar. Você fala muito isso no seu livro também, né? Que não é sobre Uhum. culpar os seus pais, que não é sobre trazer peso. É sobre trazer no olhar da criança o que ela viveu. Então você traz isso brilhantemente no seu livro. E é bem isso mesmo, né? Porque às vezes quando
adulto tá ali falando, então ele fala assim, ah, mas coitada da minha mãe, né? Ela não pode fazer diferente. E ok, isso é uma linha de pensamento muito legal. Mas é uma linha de pensamento que você só pode se sustentar nela quando você já fez o movimento primeiro daquela criança. Sim, a adulta de hoje tem que perdoar a mãe, tem que entender que ela não teve recursos emocionais, o que quer que seja, para fazer diferente. Mas enquanto você negar o que a criança viveu, você vai manifestar esse sentimento da criança na sua maternidade, ou diante de uma figura de autoridade, ou diante de uma mulher que você vai se sentir inferior, vai competir, vai se comparar e tantas questões, né? Então, ainda que você não queira, essa menina ela vai estar ali gritando. Então, é melhor olhar para ela primeiro, né? Perceber o que ela tem para falar, ver o que ela viveu, sem julgar, né? Que a tua mãe tenha sido errada, mas sim, validando o que a criança naquele momento sentiu, que talvez tenha sido uma falha de uma mãe, ou de um pai, ou de quem quer que seja. Exato. Como é importante acolher essa criança, né? Importante acolher, não rejeitar a história, em momento algum, por mais triste que foi, por mais dolorosa, por mais negligenciada que tenha sido aquela criança, a gente precisa se acolher, olhar para aquela criança, né? Acolher, olhar com carinho, ver os detalhes, e tem coisas na jornada que também eu sei que aconteceu contigo, e aconteceu comigo também. Tinha coisas que eu não lembrava, mas no processo o Espírito Santo foi me trazendo. E é interessante porque ele não vai revelando tudo de uma vez, é conforme a nossa capacidade também para assimilar, né? E conforme a nossa busca, porque quanto mais nós buscarmos a Deus, mais nos conectarmos a Ele, maior vai ser a nossa intimidade e maior ele vai... Nós vamos... porque nós somos imagem e semelhança dele. E a nossa identidade vai sendo restaurada nele. Né? Então, quanto eu percebi isso, assim, quanto mais eu buscava a Deus, e foi a minha maior conexão foi realmente quando eu tive esse start, quando eu comecei a identificar que eu vivia numa crise de identidade, e ali eu comecei a me conectar mais a Deus. E eu pedia muito, Senhor, mas o que está acontecendo comigo? E aí Deus começou, né, me revelar, e eu entrei nessa jornada do autoconhecimento e buscando conhecimento e entendendo, meu Deus, né, eu não sou quem eu pensava que eu sou. Eu sou uma pessoa ferida, eu não nasci para viver isso, eu não nasci para ser insegura, eu não nasci para ter problemas emocionais e achar que está tudo certo, eu não nasci para ter problemas nos relacionamentos, enfim. E fui desconstruindo, mas conforme eu ia me conectando mais a Ele, mais Deus ia me revelando sobre quem Ele tinha me feito para ser, né? E nesse processo foi importante eu olhar com carinho para minha criança, olhar com carinho para tudo que eu tinha vivido, não desprezando nada, porque muitas coisas, muitos comportamentos que eu tinha na vida adulta era reflexo daquilo que eu vivi. E aqui eu cito uma frase, eu não lembro agora, né? Mas diz aqui, o adulto que você é, ou a mulher que você é, fala muito da criança que você foi. Então, assim, se você foi muito rejeitada, você vai se auto-rejeitar, você vai acabar rejeitando as outras pessoas, enfim, né? Aqui daria uma live só para falar sobre isso. Mas como é importante a gente se aceitar, se acolher, entender o porquê que eu estou fazendo o que eu faço. Isso não tem a ver com essa mulher de agora, mas tem a ver com algo, com uma raiz lá do passado. E aí, junto com o Espírito Santo, né? E buscando a revelação, trazendo as lembranças para ir liberando o perdão, porque faz parte do processo, né? E ressignificando aquilo que aconteceu. E também é importante, né, Roberta, a gente entender a história dos nossos pais, para passar a olhar eles com outro olhar. E a gente sair daquele local de vítima, sofredora, né? E entendendo que nós somos vítimas de outras vítimas, na verdade, né? Eles também, quando você fala também do passado da tua mãe, olhando para o histórico da tua mãe, né? Então, nós fomos feridos, e uma das frases que eu falo no final é isso, né? Nossos pais falharam conosco, nós falhamos como mães, como pais, né? E os nossos filhos um dia vão falhar, porque nós vivemos num mundo decaído. Mas quanto mais nós buscarmos esse conhecimento, quanto mais, porque hoje, assim, existe todas as redes sociais, tem lives gratuitas, você mesmo, todo dia, todos os dias entregando lives, conteúdos, né? Enfim, tem uma enxurrada de informação. Então, quanto mais informação, maior, menos é a chance da gente errar, dos pais errarem futuramente, né? Nossos pais não tiveram essa oportunidade. E essa foi uma das
frase também que um dia Deus me revelou. Teu pai, que foi o, né? Eu vivi numa histórico de rejeiçamos mais por parte de pai. E um dia Deus me revelou isso. Ele já tinha falecido e Deus me revelou. Teu pai não teve a oportunidade que eu te dei de entender sobre isso, de você curar, de passar por esse processo de cura e de ressignificar a tua história. Então, como fez sentido para mim isso, né? Então, eu comecei a passar a olhar para ele com um outro olhar, saindo daquele local de vítima, por que que ele fez isso, né? Por quê? Enfim, e passei a olhar ele e o histórico dele com compaixão, porque eu vi o quanto ele tinha sido ferido. É isso. Então, deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui. Falta 15 minutinhos. Essa Então, dança emocional que eu Roberta... falo. Exato. Eu ia falar que é essa Exato. dança emocional que a gente... E como é lindo isso, quando a gente tem esse entendimento, né, de que é preciso desconstruir o próprio sistema do mundo, né, eles vai nos induzindo, né, uma plataforma de rejeição, o próprio inimigo, né, é uma estratégia dele, ferir a nossa alma, as nossas emoções, para que a gente passe a se ver de forma distorcida, muito aquém de quem Deus nos criou para ser. Essa é a estratégia dele. Por quê? Porque uma pessoa ferida, ela vai se ver como alguém incapaz, como alguém não merecedora, como alguém sem valor, com baixa autoestima, e vai deixar de fazer aquilo que nasceu para ser. Não vai cumprir com o seu destino profético, não vai cumprir com o seu propósito. Então, eu sou grata a Deus pela oportunidade que Ele me deu nessa segunda etapa da minha vida, quando eu passei por um processo de aposentadoria e fui me reinventar, como eu dizia para o Senhor, meu Deus, o que o Senhor tem para mim nessa segunda fase da minha vida? E foi ali que começou, né, a grande virada. Eu sempre digo, existe uma Liana antes e uma Liana depois desse processo, né? Que, graças a Deus que sobrou pouco, sobrou pouco da velha Liana, porque eu não tinha a menor consciência daquilo que eu fazia, do quanto eu era ferida, do quanto eu me auto-sabotava, do quanto eu feria as pessoas à minha volta, os próprios meus filhos. Eu acabava repetindo inconscientemente aquilo que eu mais abominava lá na minha família de origem, né? As comparações, as críticas, enfim. Então, como foi libertador ter esse conhecimento, né? E aí, fez todo sentido quando eu via muito a doutora Lima Cunha também falar que uma mulher curada cura gerações, né? E eu passei a me ver assim, quando eu me permiti decidir, porque é uma decisão, né, Roberta, assim como você, decidiu viver o processo. Todo mundo tem essa possibilidade, tem pessoas que não querem viver a cura, porque existe até um ganho secundário na dor, na vitimização, né, infelizmente, mas graças a Deus, nós decidimos, eu creio que a grande parte das mulheres, das pessoas, né, elas decidem viver o processo, é doloroso, né, porque mexer com feridas, né, mexer com o passado é doloroso, mas o resultado é gratificante, né. E essa cura, né, Roberta, ela é constante até o último dia, porque a gente sempre vai ser ferida ao longo da vida, da jornada, não é mesmo? Mas como eu digo lá no final do meu livro, o caminho a gente já percorreu, a gente já entendeu o que é, né? É perdão, não tem como passar pelo processo sem o perdão, sem ressignificar, sem olhar para aquele que te feriu com um olhar de compaixão, entendendo que só fere quem é ferido. Como fez sentido para mim quando eu tive esse entendimento? Eu passei a olhar as pessoas que mais me feriram nos últimos tempos de trabalho, que eu era gestora, e, enfim, saí toda né, mimizenta do trabalho, enfim, ferida. E eu passei, quando eu tive esse entendimento, eu comecei a olhar para aquelas pessoas com outro olhar, olhando para o histórico de vida delas e entendendo que elas eram tão feridas quanto eu, mas que eu estava vivendo um processo que Deus tinha me oportunizado. Então, nossa, como isso é gratificante, como eu sou grata a Deus, né, por essa oportunidade. E hoje sem instrumento, então, de cura, assim como você, né, estendendo a mão para outras mulheres, para outras pessoas, atendendo. Tem um trabalho aqui na minha cidade também voluntário que Deus me direcionou a fazer com mulheres, né, trabalhando essa questão da identidade, restaurando a verdadeira identidade, construindo mulheres fortes, né, estruturadas dentro do seu lar, para que eu sempre costumo dizer, as portas que uma mãe, que uma mulher fecha, os filhos não precisam passar. Então,
Deus tem me usado muito nisso. E vou deixar para você falar mais um pouquinho, porque, nossa, te ouvir falar é muito gostoso, você tem muito conteúdo, muita Ah, você experiência, muito mais do que também. eu. Eu tô aqui, ó, só ouvindo só, né? Falando que legal, né? A sua vida é um exemplo, Liana. Enquanto você falava, eu lembrei, né, das escritas do livro. Alguém perguntou o nome do livro. Olha, gente, esse aqui, ó, Curando as Feridas Emocionais da Infância. Então, aqui a Liana, ela conta a história de vida dela, ela conta os processos que ela viveu também em relação à cura, e ela traz também como que um manual aqui, praticamente, como eu disse, para mães e pais, conforme ela vai trazendo, né? Ah, porque a criança se sente assim, se faz isso, a criança se sente de tal maneira. Ela tá falando de um modo geral sobre a criança, no sentido de até você observar se a tua criança sofreu. Mas à medida em que eu lia, eu pensei assim, uau, isso daqui na realidade também é um manual para as mães, né? Para contribuir para que elas possam se perceber o que elas estão fazendo em relação aos filhos, né? Porque a cura, ela é geracional, né? É uma cura que, como você disse, né? Exato. A frase da doutora Ilma de uma mulher curada cura gerações. E é isso, a partir de nós, primeiramente aqui na nossa casa, né? Então, quando uma mãe é curada, com certeza, o impacto na vida desse filho ou dessa filha vai ser menor do que o que foi com a gente num tempo, né, onde não tinha esse conhecimento, né? E a tua história, ela traz um recomeço, né? Como quando muitas mulheres de repente tá aí, né? Eu achei muito legal quando você estava fechando um ciclo de aposentadoria, onde você de repente poderia ficar ali, tá? E agora, qual o meu valor? Né? Porque quando a gente trabalha muito em algo, isso é natural, né? Sem que a gente queira, inconscientemente, a gente define um pouco do que a gente é com o que a gente faz. Então, quando Exato. chega o tempo de despedir desse tempo, onde você dedicou sua vida inteira a fazer algo, você trabalhou 30 anos na área de enfermagem, né? E ali estando com pessoas, cuidando de pessoas, depois gerenciando pessoas, né? Ensinando as pessoas, trabalhando nessa questão da gestão. Como você se despedir disso sem deixar um pedaço de você lá e sem trazer, né, vários pedaços das experiências, das histórias e das pessoas com as quais você conviveu, né? Aí, às vezes, a pessoa ela entra numa depressão, às vezes a pessoa ela acha que para ela acabou, tipo, não tem mais o que ela fazer, não tem mais utilidade, porque de repente as mães que os filhos já casaram e vão, né, cada um construir sua família, sua casa, fica aquela coisa do ninho vazio, e na realidade não, Exato. né? Hoje Deus tem mostrado que tudo isso dá para ser revertido, mas a história não acaba quando entra uma aposentadoria, né? Uma utilidade não acaba quando uma mãe não tem mais ali o filho morando com ela, que tem aquela necessidade grande como antes, né? Na verdade, você pode agora usar o teu tempo para poder contribuir com o reino de Deus. Então, você é um exemplo de um antes e um depois, no sentido de você serviu de uma maneira exemplar através do seu trabalho comum, vamos dizer assim, não menos importante, mas trazendo Sim. aqui um trabalho comum, corriqueiro. E você, né, desenvolveu um outro trabalho, Deus te confiou uma nova jornada onde você poderia pensar assim, tipo, agora eu vou, né, fazer mais nada. Que nada, né? Tem muito trabalho pela frente, né? Você só está Trabalho, verdade. começando, né? Só está começando, Exato. como eu disse, outros livros virão, outros processos virão e tudo mais. Então, você também é um exemplo disso, de um recomeço e de usar toda essa bagagem, essas experiências que você viveu na sua história de vida, tanto profissional, trabalho e tudo mais, para aplicar agora aí, né, no reino de Deus. Então, super parabéns aí também Amém. pelo seu sim, né? Obrigada. Tenho certeza que tem muitas pessoas que agradecem o seu sim, porque tem sido abençoadas através também das suas mentorias, dos seus atendimentos, né? A Liana é também psicanalista, né? Para quem não conhece, faz também mentorias, né? Tem vários Sim, trabalhos com atendimento, né, Liana? Então, quem não conhece verdade. pode procurar ter mais informações aí. Amém. Bom, a gente está indo para o final, pretendo deixar essa live salva. Teria mais algumas palavras para as considerações finais, depois eu gostaria que você fizesse uma oração para a gente selar este momento, então. Ah, com certeza. Tá bom. Bom, falando, né, sobre essa questão da criança, que é um pouco o foco do que a gente está trazendo aqui, eu acho que a gente precisa fazer esse movimento, né, de olhar geracionalmente falando, né, a criança que os nossos pais foram, a criança que nós fomos
e a criança que está sob responsabilidade nossa, né? Não só filhos de nosso ventre, mas crianças com as quais a gente pode conviver. Se você é uma professora, eu falo que a função de uma professora ela é incrível, né? Porque ela tem ali a oportunidade de, em algumas horas, diariamente, poder plantar sementes de autoestima, de valor, de identidade, de construção sobre o caráter daquela criança. Então, se você é uma professora, por exemplo, que você possa ter um olhar para esta criança, pensando como será que é o contexto familiar, pensando como que é. Eu acho que quando a gente pensa dessa maneira, a gente passa a desempenhar a nossa função de uma maneira totalmente diferente. Não é Exato. só ir mais um dia para o trabalho, não é só mais um dia ouvir aquelas crianças gritando na orelha e tal. Então, às vezes a professora, e claro, não trazendo aqui, né, não desmerecendo toda a parte pesada, difícil que realmente essa profissão exige, mas trazendo a importância desse lugar, né? Então, seja a gente como mãe, seja a gente como professora, seja a gente como educadora, como tia, né? Sempre tem uma criança à nossa volta Exato. que nós podemos marcar a vida dessa criança de uma maneira positiva. E deixa eu te falar, gente, às vezes são coisas simples, tá? Eu me lembro hoje, eu tenho 42 anos de idade. Eu me lembro hoje de um dia, quando eu deveria ter em torno de uns 8 anos de idade, a minha madrasta foi com os filhos dela num apartamento que eu morava e a nossa situação era bem difícil, era muito de questões financeiras, assim, era raro eu poder comer alguma coisa gostosa ou fazer alguma coisa legal. E eu me lembro dela chegar lá com pão, com mortadela e suco-tangue. E pode parecer tão pouco, tão simples, mas quem aqui já passou dos 40, grande parte talvez, né, dessas pessoas viveu uma fase mais difícil. Hoje a gente pode dar, né, pelo menos grande parte das pessoas no geral pode dar uma condição um pouco melhor para os filhos, mas naquele tempo era tudo muito mais difícil, né? Então é sempre pensar, olha lá, no tempo dos nossos pais, mais difícil ainda, né? Se no nosso tempo em que a gente era criança já era difícil, imagina o tempo que eles eram crianças, né? Então, assim, é fazer um pouco que seja. Eu me lembro desse momento, eu tenho guardado no meu coração esse momento de como eu me senti amada, como foi gostoso receber ela lá e ela levar aquelas coisas para comer. Em outros momentos eu me lembro de uma tia pegando todas as criançadas, as primas, levando no centro da cidade de São Paulo para ver o museu, para ver não sei o quê, para assistir um teatro. Um outro tio levando a gente no cinema. Entende como é uma coisa pequena? Né? É uma coisa Exato. Mas que pequena que a gente marcou, pode. né? Isso, que a gente pode fazer para uma criança. Então, já que a gente está nesse tema de criança, eu queria fechar entre 4 gerações, vamos pensar assim. A criança que os seus pais foram, apesar da gente ser cristã e ter algumas questões assim com músicas do mundo, e não estou dizendo aqui, né, que esse autor, todas as músicas dele seja interessante, mas apenas o trecho dessa música eu queria trazer aqui, né? Renato Russo vai falar numa parte de uma canção: você culpa os seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. Né? Então, esse trecho, não trazendo o contexto todo da música, né, para os Sim. religiosos não, né, mas eu quero tirar esse trecho porque é de se pensar. É de se pensar, tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Então, é um absurdo culpar os pais porque eles também são crianças, né? Exato. Existem crianças interiores ali que não foram olhadas e não foram curadas. Por falta desse conhecimento que nos é mais acessível hoje, né? E muitos deles não conseguem ter realmente esse cognitivo, esse intelecto ou essa disposição para poder olhar para tudo isso. Então, olha para você. Né? Você não pode mudar os seus pais, mas você pode mudar você para que você possa Exato. construir uma relação melhor com os seus filhos. Eu sempre digo isso, que as minhas filhas, à medida em que eu ouço adolescentes ou que eu ouço até mulheres adultas que têm problemas com as suas mães, eu falo, meu Deus, obrigada pela tua graça e pela tua misericórdia de trazer clareza e consciência para mim, porque eu pude mudar a rota em relação às minhas filhas. Porque quando eu ouço essas histórias, eu falo, poderia ser as minhas filhas. Poderia ser a Verdade. minha relação com as minhas filhas desta maneira, porque eu sei a pessoa que eu era e eu sei o caminho em que isso ia dar. Né? Então, olha que Exato. benefício que o Senhor trouxe, né? Para que eu pudesse também mudar a minha maneira de lidar com as minhas filhas. Ou seja, elas carregam algumas feridas, ainda carrega, porque obviamente que a gente passa via DNA, passa enquanto a gente não tinha conhecimento e a gente continua errando. A gente ainda erra, mas a Exato. gente erra muito menos
e Muito a mesmo. gente já consegue entrar e fazer aquela intencionalidade do perdão e é diferente, né? Quando não há o perdão, fica aquela mágoa, aquela ferida. Mas ainda que Exato. a gente erre e peça perdão e converse, o sentimento é, né, diminuído aqui, aquela dor. Com Então é isso. certeza. É sobre essas gerações aí. Amém. Nossa, muito bom. Gratidão, gratidão, amada. A gente está já 2 minutinhos para encerrar. Você acha que a Assim, live ó, cai? No teu cai? Porque normalmente não cai, não. Ela olha, continua. uma das últimas que eu fiz, ela caiu, mas eu É? consegui depois recuperar. Entendi. Mas não vamos dar essa chance, né, pro azar. Quero te agradecer, assim, gratidão pelo seu sim mais uma vez, assim, ó, me senti muito honrada. Com certeza as pessoas que aqui passaram foram muito edificadas com a tua entrega. E você faz então uma oração para encerrar, para Uma oração selar de este momento. flecha. Isso. Pai, nós te agradecemos por este tempo, te agradecemos por essa plataforma que nos atende, pelas pessoas que por aqui passaram, aquelas que ficaram, aquelas que ainda vão assistir essa live. Que o Senhor possa trazer clareza, conhecimento e despertar a consciência delas, para que elas possam enxergar na história de vida delas, do hoje, o que vem da criança, o que vem, Senhor, daquela criança que foi ferida um dia, que foi negligenciada, que foi deixada, abandonada ou rejeitada. E que o Senhor possa prover, Senhor, recursos emocionais, recursos espirituais, para que essas crianças sejam curadas, acolhidas e que essas mulheres sejam as mulheres maduras, a noiva madura que o Senhor vem buscar, para que possamos glorificar o teu nome com excelência. Em nome de Jesus te pedimos e te agratecemos. Uau. Amém. Amém, Eliana. Amém, Obrigada pelo amém. carinho, Eu que pela agradeço. Deus te oportunidade. abençoe. Eu que Amém, viu? agradeço. Gratidão. Vou encerrar Amém. aqui. Beijo. Beijão. Tchau, tchau.